Nós vamos falar nesse mês, como nosso querido licenciado hoje pela manhã falou um pouquinho sobre santificação e a impureza, várias coisas ele mencionou na parte da manhã, e eu queria lhe desafiar um pouquinho nesta noite, porque nós dando introdução a esse tema, é bem importante que nós tenhamos um solo, tenhamos uma cama, para que diante das falas, dos diálogos durante todo o mês sobre santificação, nós não fiquemos perdidos, porque parece que no meio do momento que estamos vivendo da igreja, não só aqui de Sorocaba, mas a igreja brasileira, parece que algumas doutrinas ou alguns ensinamentos ou entendimentos, elas são do tipo, eu acredito assim, eu acredito assado, eu acredito desse jeito, eu não acredito assim. E nós não temos base para dizer o que a Bíblia de fato e de verdade diz para nós, como alguns temas, tais como a santificação. Falamos hoje, o nosso querido Gerson nos deu aula na escola dominical para os jovens, e ele mencionou uma expressão, escatologia, e uma das pessoas que estavam ali perguntou o que seria escatologia, e às vezes nós aqui não sabemos. Por exemplo, soteriologia ou pneumatologia, o que são essas doutrinas ou esses estudos, à vista de que logia é estudo de, quais são esses elementos das quais são estudados nesses nomes diferentes? Porque isso é base para a nossa fé cristã. Isso é elementar para que eu e você numa discussão, num diálogo, ou simplesmente para afirmar a nossa fé diante das situações, elas possam ser embasadas diante desses elementos. E antes de falar sobre santificação, que está no texto, se você puder abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2. Antes de falar sobre santificação, nós temos que entender o plano de Deus sobre salvação. Eu preciso que você fique atento. Fiz questão de colocar algumas projeções ali para você anotar, para você riscar na sua Bíblia, para que você não perca. Depois, se você quiser, pode perguntar, nós vamos estar à disposição. Filipenses capítulo 2. Deixe aberto esse livro. Deixa aberto nessa porção, nós vamos fazer uma explanação e já voltamos a fazer a leitura, mas abra versículo 12 até o versículo 18. Para nós entendermos um pouquinho o plano de salvação, é importante que a gente navegue um pouquinho pela Bíblia inteira. É fato que eu e você não podemos deixar ou tirar o Antigo Testamento e dizer nós somos só novo testamentários. Nós somos a igreja da Nova Aliança, então nós recusamos o Antigo Testamento. Ou talvez você pode pensar e dizer, eu sou do povo judeu, eu não entendo que veio o Messias, então eu sou só Antigo Testamento, não aceito o Novo Testamento. Nós, protestantes, nós cremos que o Evangelho de Deus, ou todo o Evangelho, a boa notícia de Deus, ela está enquadrada em todas as Sagradas Escrituras. E ela tem objetivos, elas se completam. Desde Gênesis a Apocalipse, nós sempre vamos afunilar no plano de salvação em Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, que você conhece tranquilamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação, a Bíblia se resume nisso. E se você olhar o plano de salvação, no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos a criação do homem. Depois de ter criado todas as coisas, Deus fez o homem e viu que era muito bom. Fez a criação do homem, da mulher, mas no capítulo 3, por causa da desobediência, eles foram retirados da presença de Deus. Eles foram colocados à cerca no jardim do Éden, onde ali ficou cercado por anjos, e eles perderam o relacionamento, o carinho, o diálogo, a liberdade de se relacionar com Deus, por causa do pecado, por causa da desobediência de Adão e Eva. E essa desobediência, esse estilo de vida cheio de pecado, começou a se alastrar diante de toda a sociedade, e naquele instante houveram no capítulo 4 de Gênesis, assassinato, homicídio, outras coisas mais que os irmãos conhecem, e no capítulo 6 do livro de Gênesis nós temos o anúncio do dilúvio.
Porque olhar para a terra e falar, Deus olhou e, poxa, esse povo não vai. Eles estavam preocupados em casar, em dar esse casamento, em isso, aquilo, esqueceram-se do dilúvio, esqueceram da proposta, esqueceram que Deus tinha colocado e avisado que ia acontecer. E aí acontece o dilúvio. Nós ouvimos depois, mais para frente, já no capítulo 12 de Gênesis, Abraão, que é um novo chamado, a nova aliança, a aliança abrâmica, que é a aliança com Noé, agora a aliança com Abraão. E em Abraão, o projeto de Deus é começar um povo, é começar uma história a partir de um povo. E ele diz para Abraão: farei de ti uma grande nação. E essa grande nação começa a ser formada lá no capítulo 21 e consequentemente nós temos o povo, ou os patriarcas melhor, todo, Abraão, Isaque e Jacó. E de Jacó surge José, certo? Jacó começa a ter a ideia do povo de Deus, porque quando Jacó conversa com Deus, briga com Deus, luta com Deus, ele ali tem o seu nome mudado. Lá no livro de Gênesis capítulo 32, o nome dele é mudado para Israel. E ali então de Jacó nós temos José do Egito, temos o povo escravizado, e depois nós temos Moisés. Estão entendendo o raciocínio? Estamos ali juntos? Ok? Estão comigo? E aí chega em José, chega em Moisés, chega em Josué. Moisés antes um pouquinho é livre, liberta melhor o povo, lá no livro de Êxodo, já capítulo 4 até o capítulo 14 de Êxodo. E em especial no capítulo de número 15 aparece a primeira vez essa palavra, aparece a primeira vez Deus é santo, no cântico de Moisés. E essa expressão exatamente no versículo de número 11 começa a deixar claro para o povo que há uma santidade lá em cima, Deus, e há pessoas aqui embaixo que são diferentes de Deus. Há em cima alguém que é santo, 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 e aqui embaixo alguém que é pecador. Começou a ter essa diferença. E ali então, a partir desse tempo, houveram todas as criações, sacerdotes, os tabernáculos, toda aquela história que nós conhecemos. E aí toda essa caminhada do povo foi preenchida com profetas, preenchida com juízes, preenchida com reis. E esse Deus ser santo e nós pecadores, as pessoas tinham que se relacionar com Deus. E essas imagens, tanto dos juízes, como também dos profetas, como também dos reis, eram que eles eram os intermediários, eram os sacerdotes, eram aqueles das quais, para eu falar com Deus, eu tinha que chegar por eles. Era essa a proposta que tinha a partir do Antigo Testamento. Mas aí nós temos o Novo Testamento, nós ficamos no período intertestamentário de 400 anos, silêncio. E aí no Novo Testamento nós temos a vinda de Jesus, o Messias, o enviado, onde de forma vicária morre para que eu e você pudéssemos ter novamente reencontro com Jesus, pudéssemos ter a nossa vida transformada e mais uma vez eu voltar ao primeiro amor. Numa expressão talvez mais do Éden, é uma forma de você entrar no Éden de novo, é uma forma de você ocupar o espaço onde o diálogo, o relacionamento com Deus era aberto, fácil e tranquilo e a todo tempo. Então Jesus, como ele mesmo diz na sua palavra, no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser chegar até o Pai, é por mim, numa expressão acréscimo do Isaías. E essa propiciação, ou essa ação de Jesus de ter morrido por nós, não somente por nós, mas pelo do mundo todo, é quando nós aceitamos a Jesus, acontece uma coisa extraordinária na minha e na sua vida. Diferente do Antigo Testamento, o Novo Testamento traz uma porção diferenciada da Trindade. Estão comigo? Preciso que você compreenda a salvação. Nós vamos entrar ali, não vou ser longo, porque nós temos um mês inteiro para conversar, mas eu preciso que você entenda. Quando Jesus vem, a Trindade se desenvolve, porque lá em cima, o próprio Deus olhando, eu preciso fazer com que eles se acheguem a mim. Filho, vá. O Filho desce, morre por nós, ressuscita, mas antes de morrer e ressuscitar, numa das suas palavras de missão, ele diz: vocês não vão ficar órfãos, não vai ser mais do mesmo jeito que era antes, onde Deus estava em cima e vocês aqui embaixo, porque agora eu me relaciono com vocês. Não vai ser mais como era antes, onde vocês precisavam subir num monte para acessar e falar comigo, onde vocês precisavam ir até alguém, para que esse alguém, como intermédio de vocês, possam fazer orações, possam confessar pecados, ou possam fazer qualquer outras coisas por intermédio de vocês. A mim não vai mais ser necessário. Mas como? Vos enviarei o Espírito Santo.
E aí acontece no livro de João, no finalzinho, quando Jesus é assunto aos céus, ele sobe em nuvem em glória, e os próprios anjos ali no final, eles falam: o que vocês estão olhando, aguardando? Esse mesmo que subiu voltará em glória. E aí eles ficam aguardando em Jerusalém, e no capítulo de número 1 de Atos, nós temos a descida do Espírito Santo. Receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, finalizando, no dia de Pentecoste, já entrando em Atos, nós temos ali a descida do Espírito Santo. E as pessoas são cheias do Espírito Santo. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, tornam-se então morada do Senhor. O Espírito Santo, o Deus eterno, que lá em cima estava no Antigo Testamento, agora decide morar dentro de nós. Aquele que lá em cima estava, e para se relacionar com ele era distante, o plano de salvação de Deus projetou com que eu e você nos aproximássemos dele, mas não eu subir, mas ele mesmo descer, porque partiu dele o amor, partiu dele a ação em te amar, em me amar. E como Jesus subiu, quem ficaria como referência? Quem ficaria para nos ajudar? E aí o Espírito Santo entra, habita naqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E nesse agir, em 1 Pedro capítulo 2, de 1 a 10, nós temos todo esse texto, quando ele vai falar sobre quem nós somos: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E toda essa vasta possibilidade é simplesmente para dizer que agora Deus habita na tua vida. É para dizer que o plano de salvação de Deus foi assim. Antes o pecado nos atrapalhava. Agora com Jesus nós temos livre acesso ao Senhor. Não porque Ele está lá em cima e nós subimos, mas porque Ele desceu. O véu se rompeu de onde? De cima a baixo. E ao se romper de cima a baixo, eu e você temos essa liberdade de nos achegar diante de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então onde você estiver, aqui na igreja ou fora da igreja, Deus está contigo. Se você quiser falar com Ele, não precisa ir num lugar, você pode falar com Ele em qualquer lugar, porque você tem livre acesso a Ele. Olha que amor. O plano de salvação de Deus para a minha vida e para a sua vida são esses. É simplesmente esse privilégio. Mas dentro de tudo isso, nós temos algumas palavras para a gente ler o texto, que são muito interessantes, que fazem parte dos pilares da salvação, que é justificação, santificação e glorificação. Você consegue discernir as três palavras? Você consegue olhar para elas e... Vamos trocar uma ideia de uns 40 minutos, 2 horas aí sobre cada um deles? Nós vamos tentar definhá-lo um pouquinho hoje. Simplesmente salvação, outro dia nós vamos falar sobre justificação, glorificação, mas você vai precisar entender um pouquinho sobre isso, que são os pilares da salvação. E onde nós fazemos parte, onde eu e você nos encaixamos nessa situação. Mas vamos para o texto, Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12. O texto diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vou repetir essa expressão: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aqui a expressão de Paulo à igreja de Filipe, aos filipenses, quando aquela igreja acabou se tornando uma igreja onde não tinha compreendido que aceitei Jesus, o Espírito Santo habita na minha vida, então acabou. Não é assim tão simples. Acabou, agora eu já aceitei Jesus, já tenho certeza da minha salvação, eu vou subir aos céus, não vou para o inferno, isso é muito importante, então acabou. Não é aí. E aí Paulo entra com uma expressão: desenvolver a salvação. E nós ficamos nessa
o que é desenvolver a salvação? Onde se encaixa a minha vida depois que fui salvo, essa expressão, desenvolver a salvação? E eu queria colocar um pouquinho com vocês, nesses quesitos que nós vamos conversar, sobre a salvação. E vamos entrar aqui um pouco mais no data show, para vocês anotarem. Justificação, o que seria justificação? Justificação significa declarar justo. É o ato mediante o qual Deus declara que o pecador que crê em Jesus Cristo e confessa sua fé, aceitando seu sacrifício pelo pecado na cruz, passa a ser justo, aceitável diante dele. E a justificação não acontece por méritos meus e nem seus. Justificação é graça de Deus. Eu e você não podemos fazer nada para ser justificados. Nós vamos ver isso no livro de Romanos já. Justificação também, Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificação é o primeiro ato que nós temos quando aceitamos a Jesus. Ele nos justifica. Ele é quem nos justifica. Se você quer uma expressão mais completa desse texto, para você entender, lá no livro de 1 João, nas cartas, lá no final, antes de Apocalipse, nós temos sobre o advogado, Jesus sendo o advogado. Ele é o nosso advogado, Ele quem nos justifica. É como se você estivesse num tribunal, e quem vai te representar, quem vai te justificar? Jesus. É essa a diferença. Mas depois nós temos a outra palavra, santificação, que é a que nós vamos ficar um pouquinho mais. Pode ser comparada a uma escada com muitos degraus que levam da terra ao céu. A santificação começa por ocasião da conversão e continua através de toda a vida. Toda a vida do crente é o processo de santificação. Justificação uma vez só, aconteceu, está justificado. Santificação não, ela tem um processo de crescimento na vida do cristão. Começa quando você foi justificado e ela termina quando você é glorificado, que nós já vamos ver. Significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade à vontade de Deus. E a glorificação é o ato final no processo da salvação. Paulo nos ensinou que ela viria em último lugar. A glorificação será após a segunda vinda de Cristo. Mas para a gente entender muito mais claro e fácil, eu fiz uma tabelinha bem simples para a gente guardar. Justificação, salvação dos nossos pecados passados. Santificação, salvação dos nossos pecados presentes. Glorificação, seremos salvos de um mundo de pecado. Se o primeiro eu recebo perdão, o segundo eu recebo a capacitação para não pecar, entendem? E o terceiro eu recebo definitivamente, saio do pecado porque eu estou glorificado, morando com o Senhor Jesus no céu. A segunda, justificação, liberta-nos da penalidade ou culpa do pecado. Santificação, liberta-nos do poder do pecado. E a glorificação, liberta-nos da presença do pecado. Porque para onde nós vamos não tem mais pecado, não tem mais choro, não tem mais nada. E é aí que nós glorificamos com o Senhor Jesus. Mais uma, justificação é o ato da graça. Santificação é o crescimento na graça de Jesus. E a glorificação é o desfrute da graça de Deus. Estão me entendendo? Estão comigo? Vamos mais uma. Justificação é momentânea. É só aquele instante. Jesus que nos justifica. Acabou. Não tem processo. É um momento. Santificação prolonga-se por toda a vida. E glorificação estende-se por toda a eternidade. E por último, a justificação ocorreu quando estávamos no mundo, no passado. Quando Deus, olhando para nós, morreu por nós sendo pecadores, justificou cada um de nós. A santificação enquanto andamos pelo caminho que leva ao céu. Hoje eu e você vivemos no processo de santificação. E glorificação ocorrerá quando chegarmos ao céu. Por exemplo, hoje pela manhã, Dona Ruth foi glorificada, está glorificando o Senhor junto dele, porque ela foi assunta aos céus. Hoje nós fizemos o velório, como nós falamos no início, da Dona Ruth, que é a sogra do Zanzarini, e ela está na terceira parte da salvação. Nós ainda estamos na segunda parte. Alguns ainda estão nem na primeira parte, porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas estando na primeira, passando pela primeira, vamos para a segunda e a terceira. E como nós estamos na segunda, nós vamos entender um pouquinho a justificação, os três momentos da salvação. Justificação, passado, recapitulando, a nossa aceitação, e Deus nos considera justos por Jesus. A santificação é um presente, um processo. Deus nos transforma em justos.
E glorificação, futuro, uma promessa. Deus nos torna justos e dignos de o adorarmos face a face na eternidade. A justificação nos livrou da condenação do pecado quando aceitamos o perdão de Jesus. Declaração de justos e injustos. Na justificação a fé é despertada. O que Jesus fez por mim? Na santificação nos livra do poder do pecado, restaurando o nosso caráter, a imagem moral de Cristo a cada dia. É o poder da graça. Na santificação a fé é ajustada com quem eu sou. E a glorificação nos livrará da presença do pecado, transformando assim apenas o nosso corpo e a nossa mente. Na glorificação, a fé de tudo aquilo que nós acreditávamos é confirmada. Estamos entendendo? Maravilha, eu sei que é um tema mais difícil para a gente ajustar, mas é importante porque senão nós não vamos entender o que é santificação. E eu gosto muito dessa frase de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Vou repetir: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo de dentro do cristão. E uma outra frase que eu gosto muito, que é do Toster: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. E como eu falei no início, o grande problema que nós temos visto dentro da igreja é que infelizmente as pessoas não pararam para entender o que Deus quer no projeto de santificação, de salvação, estando no estágio de santificação. O que Deus quer comigo com essa ideia de santificação? Qual que é a proposta de Deus? Por que Ele quer isso comigo? E por não entendermos, nós somos muitas vezes a tragédia do cristianismo. Porque não há vida transformada, não há corrupção ausente dentro da igreja, não há nada disso. Nós somos talvez iguais ao que não tem Jesus. Nós somos talvez em comportamento, em atitude, em pensamento, iguais àqueles que não professam a mesma fé. Então por que Jesus disse para nós no momento, nascer de novo? Agora nós somos obrigados a imitar a Jesus como Senhor e Salvador. E por que não o fazemos? Porque nós não entendemos que nós estamos no segundo estágio, que é a santificação. E aí eu queria colocar para vocês algumas ideias erradas do que é a santificação hoje. Meio pelo qual a igreja manda na minha vida pessoal. Você não manda na minha vida, então a gente acha que santificação é o jeito: meu irmão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não se mete na minha vida. Isso é muito para os jovens e adolescentes, né? Ah, você não se mete na minha vida. Santificação não é isso, tem nada a ver com isso. Forma religiosa de dizer que não devo fazer sexo antes do casamento. Todo mundo associa santificação com sexo antes do casamento. Não sei de onde que tiraram que santificação é só sexo antes do casamento. O resto pode. O resto pode. Conjunto de regras chatas que me impedem de desfrutar dos prazeres da vida. É o que falam de santificação. Infelizmente a gente se compara mais ou menos a santificação desse jeito. Nós somos a criança e os nossos pais ali são o próprio Deus olhando para nós e impondo regras. Mas não é bem assim. E eu queria lhe dar algumas ideias sobre o que é santificação rapidamente, para a gente finalizar a nossa mensagem desta noite. Primeiro, a santidade começa em Deus. O fato de Deus escolher e desejar e me chamar e nos convidar para que sejamos santos é muito importante, porque Ele é santo. E como nós somos criados à imagem e semelhança do próprio Deus, o desejo, o anseio desse Deus é que nos tornemos também santos como Ele é. Só que por causa da pecaminosidade, que um dia nós somos encontrados, e todos nasceram em pecados e carecem da glória de Deus, o livro de Romanos nos diz isso, nós precisamos entender quem Ele é, para que então, na direção de quem Ele é, possamos nos posicionar. E essa questão, Deus ser santo e separado, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Deus é santo, separado, não de nós, mas sempre, sempre separado do pecado. A segunda característica, somos incapazes de sermos santos por nós mesmos. Eu e você, por causa das nossas obras, mas eu dou esmola, mas eu obedeço, mas eu faço isso, eu faço aquilo, nada disso nos leva à santificação. Isso é resultado da santificação, mas isso não nos leva a ser santos, porque ser santo não está em fazer somente isso, tem um princípio maior que nos leva a fazer isso. E Deus escolheu nos separar, nos santificar, e isso é graça. Capítulo 8 do livro de Romanos. Eu queria pedir para você abrir Romanos, abra sua Bíblia lá, livro de Romanos, por favor. No capítulo de número 5, antes um pouquinho só para você entender rapidamente, justificação, santificação.
No capítulo 4 e capítulo 5, nós temos a justificação. Romanos capítulo 4 e 5. Se você quiser saber bastante sobre isso, leia o livro de Romanos. É uma sensação na minha vida, o livro de Romanos, a teologia de Paulo na pessoa na igreja de Romanos. Capítulo 4, nós temos Abraão justificado pela fé. Nós temos o termo justificação. No capítulo 5, a justificação pela fé e paz com Deus. No capítulo 5. Depois lá no capítulo 6, nós temos a santificação. Porque houve um conflito, e é o que Deus escolheu ali, no capítulo de número 6, dá uma olhada comigo, confira por favor. Que diremos, pois? Ou seja, já que nós somos justificados, ou seja, o que eu vou fazer então? Já que no capítulo 5 eu aprendi que eu fui justificado, que eu aceitei Jesus, que agora eu estou para o céu, que agora eu não tenho mais problema, que agora as coisas mudaram, já que, olha o que diz o texto, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque disseram anteriormente, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas Paulo diz, de modo nenhum, nem pense nisso, numa expressão mais coloquial. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo diz bem claro para nós, vocês não podem ser santos, mas a santidade ela foi aberta a vocês a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí nós precisamos tomar isso com consciência, porque continuando o texto, versículo de número 6, sabendo disto, ou seja, sabendo que vocês foram mortos em Cristo Jesus e têm uma nova vida, olha o que diz o restante do versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ele não está dizendo que você não vai pecar, está dizendo que você não vai servi-lo mais, entende? Porquanto quem morreu está o quê? Justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, viveremos. Sabedores de novo, ou seja, já que vocês sabem disso, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando viver, viver para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí no capítulo 8, vira a sua página mais uma vez, da sua Bíblia, a partir do versículo 18 até o versículo de número 25, nós temos a glorificação, justificação, santificação e glorificação, que é o final. E essa glorificação do versículo 18 ao versículo 25 é a expressão maior de que, será que alcancei já? Não, eu vou lutar até o final. Preste atenção no texto. Porque para mim tenho certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Transformação. E aí é o que nós precisamos compreender, que a santidade vem de Deus, mas pelo Espírito Santo ela lhe é livre para ser acessada. Segunda ideia, para a gente passar para o encerramento: santidade tem a ver com relacionamento com Deus. E o grande problema que às vezes estamos enfrentando na sociedade, inclusive no tempo evangélico, no meio evangélico, é que nós queremos ser santos, mas não queremos ter intimidade com Deus. E a grande dificuldade é que a intimidade com Deus ela é gerada pela amizade que nós vamos construindo com Ele. A intimidade também é criada quando nós temos prazer e desejamos ter intimidade. É uma frase que eu gosto de dizer sempre: eu queria estar aqui, ou eu queria ter querido estar aqui. Porque talvez vocês estão aqui, mas não queriam estar aqui. E eu gostaria que você tivesse querido estar aqui. Vim, porque eu quero estar aqui. E intimidade de verdade é porque você quer ter intimidade, você quer conhecer Jesus. Eu quero ter essa intimidade que Jesus me oferece. Cumplicidade também é fruto para nos dar intimidade. Orientação para nos dar intimidade com Jesus. Amor, que é o maior, que é o que nós precisamos ter para
santidade, relacionamento com Deus. E por último, liberdade. A santidade nos dá a liberdade de escolher se vamos obedecer ou não vamos obedecer. Gálatas vai dizer isso sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Qual você quer? Você tem a liberdade. E às vezes a gente ressuscita o velho homem de vez em quando, né? Ele aparece, ele fala por nós, ele geme por nós, ele agride por nós, e ele ressuscita sempre quando nós demos essa liberdade. Mas por último, encerrando a nossa mensagem, a santidade acontece por obras tão somente do Espírito Santo na minha e na sua vida, por mais ninguém. Por isso que eu e você somos inculpáveis em dizer, eu não consigo. Mas quem disse que Deus pediu para você conseguir? Ah, eu não posso. Quem disse para você que Deus falou que você podia? Ninguém disse isso para você. Se disseram, mentiram. Porque toda a obra da santificação é fruto do Espírito Santo na minha e na sua vida tão somente, nada mais. E aí nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo. E sendo templo do Espírito Santo, a vida no Espírito em nós nos capacita a viver em santidade. É o que nós olhamos lá em Gálatas mais uma vez. O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e outros mais. Os 9 frutos do Espírito num gomo só estão na sua vida. Mas por que eles não florescem? Porque nós não damos vazão ao Espírito Santo para fazer-nos santo. Terceira consideração: se andarmos em Espírito, a santidade será uma consequência natural de todos nós. Mas a grande dificuldade é que nós não vivemos assim. Por que não quero santidade? E aí eu finalizo com essas frases bem simples que a gente separou de alguns de nós. Autossuficiência: eu não preciso de ninguém, por isso ninguém tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Por isso que eu não preciso de santidade. Ah, eu cuido da minha vida, eu com Deus e pronto. Não é assim, meu irmão, não é assim. Segunda frase: independência. Já conquistei meu espaço e vou aproveitar a vida. Ou seja, já aceitei Jesus? Também não é assim não, cuidado. Influência da ideologia desse tempo. Esquece santidade, essa palavra está fora de moda, o negócio é aproveitar. Cuidado. Porque sou preguiçoso às vezes também, não assumo a santificação. Por que sou preguiçoso? Olha as frases que eu separei. Transfere a responsabilidade das escolhas erradas para outras pessoas ou situações. Ah, mas eu só caí por causa do outro. Ah, mas eu só caí porque... Como dizem às vezes, a carne é fraca. É, mas o pecado não é vitamina para fortalecer a carne. É? Mas vamos continuar, podia ficar aqui bastante, mas não dá tempo. Sente-se cansado só de pensar em resistir ou fugir da tentação. Ah, eu não... Ah, mas é tão bom. Preguiçoso. Não existe nenhum esforço para mudar de vida. Não vem na igreja, não vem na escola dominical, não quer participar, qualquer coisa tira ele do sono. Ah, não estou afim, não estou afim. A juventude é muito cheia disso, não estou afim. Depois quer ser santo, quer que Deus use. Nós vamos falar mais para frente. Santificados por Deus vai fará maravilhas. Deus não faz nada no meio do povo porque ninguém se santifica. Por quê? Porque é preguiçoso. Ah, mas não era um passe de mágica? Sinto muito te dizer, não, te enganaram. Por último, conformado com a própria situação. Ah, assim está bom. Você está ótimo, Jesus é uma benção, eu sou uma benção, a gente está bem financeiramente, tudo legal, estou casado, estou feliz. Porque eu sou passivo, não tenho opinião própria às vezes, é levado pelo que a maioria ou pelo que os mais influentes decidem, as pessoas que decidem por nós, fazemos as coisas erradas, falam, ah, mas foi ele, tudo serpente, tudo Eva, né? Ah, a culpa foi dele. Não pode ser assim. Medo de desagradar os outros, medo de ser rejeitado, porque me faço de bobo para viver. Astúcia para se livrar da culpa. Usa de justificativas religiosas para respaldar o erro. Isso é muito frequente no meio evangélico. Ah, mas a Bíblia diz, mas a Bíblia é daquela época, não é dessa agora. Mas a Bíblia diz que eu tenho graça e posso pedir perdão, que Deus me perdoa, então eu vou pecar já, né? Então não tem problema, já que ele vai me pedir, vou pedir perdão por os pecados que eu vou cometer daqui esse final de semana, porque vai ter uma festona, né? Então já vou pedir perdão para Deus. Aí, é assim que funciona. Manipulação, vida de mentiras, no meio de tantas mentiras. O que é verdade? As pessoas não têm mais base. E o nosso interesse é para a gente finalizar, porque eu não tenho coragem de admitir que eu preciso de ajuda. Orgulho precede a ruína. A posição que ocupa dificulta a confissão. Desacreditou da situação, desistiu de si mesmo. Conhece a graça de Deus, mas não sabe viver embaixo da graça de Deus. Por último, o Deus Todo-Poderoso
inatingível, separado, santo, tornou-se sua santidade acessível a nós, quando Ele disse para mim e para você: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu quero, para a gente encerrar e o coral cantar, eu não poderia deixar de passar, e me aguente mais um minutinho, por favor, o relato de um pastor diante da sociedade contemporânea. Deixa eu ler esse relato para vocês. Estamos vivendo nos últimos anos um momento extremamente preocupante. Uma parte significativa do povo evangélico parece comprometida com o Senhor, pois chega a lotar os estádios, principalmente para eventos musicais de música gospel. No entanto, existem princípios bíblicos que eles estão absurdamente mesclando com conceitos contrários à palavra de Deus. Esta é a prática na vida de muitos adolescentes, jovens e adultos que se dizem cristãos. E algumas que ele colocou: a convivência pacífica com o pecado é justificada com a afirmação do tipo: hoje em dia isso já é normal, todo mundo faz, não seja fechado às novas ideias, estamos vivendo numa nova geração. É verdade que sempre existem pessoas fiéis em grande número, graças a Deus por isso, mas como é sempre maior e mais atraente a propaganda do que é errado, em pouco tempo, fidelidade ao Senhor será um artigo raro no mercado. Veja algumas frases que ouvimos de jovens adultos durante nossas viagens, ministrando cursos em igrejas evangélicas em quase todo o Brasil. E uma delas é a seguinte: gosto de ser desejada e fazer com que os outros me achem sensual, porque por isso que eu me visto com essas roupas provocantes. Colar em uma prova não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Aliás, quem não cola não sai da escola. Declarar corretamente o imposto de renda? Por que eu vou ser certinho quando tão pouca gente é assim e esse governo corrupto está me roubando? Vou dar dinheiro para ele? De jeito nenhum. Paguei o aborto da minha namorada, afinal eu tinha que realizar meus sonhos profissionais e não era momento de ser pai, e Deus sabe disso. Meu filho é da igreja e veio comunicar-me que vai morar junto com a namorada. O que eu falo para ele? Descobri agora que meu marido, líder da igreja, manteve 2 famílias durante muito tempo do nosso casamento. O pastor fundador da igreja roubou durante 5 anos a caixa de oferta, foi descoberto e fugiu. Agora, o que vocês acham? Nossas preocupações têm ou não fundamento? É bom frisar bem, as declarações acima vieram de pessoas que frequentam igrejas evangélicas de todas as denominações e tendências, das mais variadas classes sociais. Algumas pessoas creem que podem fazer o jogo duplo diante de Deus. Quando estão na igreja, agem como santos, mas como saem da igreja, santos não são mais. Não se trata de ser fanático por santidade, mas sim de ser coerente com o que a Bíblia diz. Ela nos mostra que santificação é básica e também revela como anda o caráter daquele que se aproxima de Deus. E a pergunta para nós que ele termina é: e eu e você somos santos ou não somos santos? Procuramos a santificação ou simplesmente nos estacionamos porque somos salvos e justificados já está bom? Vamos ouvir o coral? Precisamos de Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai nesse instante, já encerrando o nosso culto desta noite. Vem, Senhor, e me dá tua mão, pois eu preciso de ti.